Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui com a casa cheia, conhecer irmãos de jornada novos, não sei, né? Às vezes não. Às vezes a gente já andou por aí juntos no passado. A ideia da gente conversar... Oi, Caio. A ideia da gente conversar sobre a nova geração é porque ela, apesar de ter sido escrito esse texto há mais de 150 anos, acho que mais de 100, talvez 160, porque ele consta no livro A Gênese. A Gênese acho que foi o último livro, talvez, da coleção dos 5 livros do Espiritismo. E ele lá é apresentado como um anúncio. É como se os espíritos estivessem mostrando o que viria para a nossa humanidade. Mas mais de 150, 160 anos se passaram e a gente vai ler... Vocês estão me ouvindo aí atrás, gente? Tá bom? Tá bom. Mas estão me ouvindo aí, né? Sim. Tá. Então, apesar dele ter sido escrito naquela época, anunciando uma nova geração, quando a gente vai ler esse texto, a gente tem a sensação que ele acabou de escrever, porque parece que ele está se referindo a esse momento. É porque essa relação de tempo, a gente não entende muito ela. Para a gente, 150 anos é uau, é muito tempo. Mas talvez para o movimento evolutivo ele seja um estalar de dedos. Então, ele ainda é atual. E apesar disso, a gente não tem visitado muito. A Gênese não é um livro que a gente pega muito para ler com frequência. A gente estuda, às vezes, um texto ou outro, a gente estuda para aplicar na evangelização, para contar da origem, né, geológica, da origem do homem, mas não é um texto que a gente lê com bastante frequência, mas esse vale a pena. Eu vou trazer alguns pequenos trechos dele, para ver se eu consigo provocar que vocês depois saiam daqui e vão lá buscar o texto integral, original, e que vocês possam ler ele inteirinho e tirar as suas próprias reflexões, mergulhar nele. A minha ideia é essa, é que vocês tenham vontade de ir lá e resgatar esse texto, e quem sabe encontre outros lá que também sejam interessantes, significativos. Porque fala bastante das predições, tem umas coisas bem legais ali, para quem gosta de curiosidade, como a gente, ser humano. Quando a gente fala de uma nova geração, a gente vai fazer um anúncio de uma mudança, né? As pessoas como eu, né, com os seus cabelinhos brancos, não recebem tão confortavelmente o anúncio de que uma nova geração chega. Porque para uma nova geração chegar, automaticamente um outro movimento acontece, que é a geração anterior se vai. É um movimento natural. A gente sabe disso. Um dia a gente já foi uma geração que chegou. Um dia a gente já foi a geração nova para aqueles que estavam aqui. É cíclico. É algo que é da natureza. Mas a gente sempre foca nesse aspecto bom e positivo. Que será que vem com essa nova geração? O que será que ela vai nos trazer? A gente sempre tem esse aspecto de esperança. Ai, o que será que vai ser do futuro? Essa juventude, essa garotada, o que eles vão nos trazer? O que nos aguarda? Esses espíritos que estão vindo para reencarnar e provavelmente vêm já com bagagens adaptadas ao momento, provavelmente vão nos trazer impulsos tecnológicos de ideia, de pensamentos. Então é muito bom a gente visualizar uma nova geração, uma mudança, algo que vem para revitalizar, para mudar, para abrir novos pontos de vista, novas janelas. Mas a gente vai ter que lembrar também que quando chega essa nova geração, ela também faz um movimento de que aquela anterior talvez já não caiba tanto. Talvez já não se encaixe com tanta facilidade. E de novo, aqueles como eu, que já tem seus cabelinhos brancos, já começa a sentir
um pouco de dificuldade de lidar com certos equipamentos, que precisa de um tal de um dedo que a gente não tem tão ágil que nem a garotada, que parece que o dedo veio preparado para isso. Mas veja, eu estou trazendo isso num contexto material. A gente já não sabe muito bem como funcionam certas coisas, começa com uma história de nuvem, de upload, de download, eu não sei onde está esse negócio, e a gente tem dificuldade de se adaptar aos Google Meeting, aos Zooms. Agora a gente foi meio que forçado, acho que todo mundo viu que dá para aprender, né? Mas a gente sente essa dificuldade, a gente percebe que parece que a gente já não está mais se encaixando. A gente fala meio com um olhar triste, né? Mas a gente está sentindo que nós estamos indo para a porta de saída. Tudo bem, daqui a pouco a gente dá a volta e pega eles ali, porque eles vão estar com o cabelinho branco e a gente está voltando a atualizar, né? Mas do lado material, é fácil da gente pensar. E tudo bem, porque a gente sabe que faz parte. Eu lembro quando a minha mãe olhou pela primeira vez um videocassete. Vocês não sabem o que é isso, mas é isso. E ela olhou aquilo e ela falou, meu Deus, quanto botão! E tinha assim, tipo, play, né? Andava pra frente, andava pra trás e pause. Mas ela não sabia, ela se atrapalhava com aquilo. E a gente não precisava ninguém ensinar, a gente ia lá e apertava, já sabia o que saía. Mas se de um lado a gente leva na brincadeira esse lado material, quando a gente vai fazer essa mesma história, essa mesma interpretação, pensando agora no plano espiritual, o negócio já pega um pouco mais. Porque a gente fala assim, eu estou desatualizada da tecnologia, então daqui a pouco, terminou meu tempo aqui, eu vou para o plano espiritual, mas daqui a pouco eu volto, e eu volto atualizada na tecnologia. Então tá bom. Não é muito gostoso, porque uma vez que a gente está aqui, a gente não quer ir embora, quando a gente está lá, a gente não quer vir, e a gente nunca está feliz. Mas e quando a gente falar de movimento planetário? E quando a gente disser que essa geração se refere à espiritual, e não a dos encarnados que estão na roda das reencarnações no planeta? E se a gente disser que essa nova geração é uma geração que vem para habitar o nosso planeta? E que talvez a gente seja convidado a deixar o nosso planeta. Aí o negócio começa a apertar um pouco mais. Quando a gente pensa, porque é esse o ponto de vista que o texto nos traz. É como se ele estivesse dizendo, a casa mudou de nível. A casa mudou de categoria. A casa agora requer mais critérios para ser habitada. Então a nova geração não é só uma geração que substitui a anterior, que daqui a pouco vai ser substituída pela próxima. Não é só uma referência ao movimento natural cíclico, de que hoje eu estou velha, amanhã eu reencarno, depois eu fico velha e assim a gente vai indo. Essa nova geração é um anúncio de uma mudança planetária. Não que a gente vai ficar aí no limbo perdido no universo, vagando em termos de espírito. Nós vamos ter uma nova casa, caso a gente não se encaixe mais na possibilidade dessa novidade que vai se instalar no nosso planeta. A gente vai sim fazer parte de novas rodas de reencarnação em outra casa. Mas, de novo, a gente que não gosta de mudança, não escuta isso com bons ouvidos. A gente quer ficar aqui. A gente reclama daqui, mas a hora que fala, então vamos para outro lugar, não. A gente quer ficar aqui. E esse texto vai trazer para a gente um alerta. Então se você quer ficar, deixa eu contar para você o que precisa acontecer. Vamos aproveitar o tempo, ainda bem que acho que parece que está atrasado, porque há 150 anos já anunciaram, até hoje ainda não chegou. E pensando nesse movimento evolutivo que deve demorar um pouco mais, acho que a gente ainda tem tempo de correr atrás, de fazer alguma mudança. Ainda dá tempo da gente se recolocar, se ressignificar. E ele vai trazer para a gente, então, os alertas. Então, o que eu preciso para eu poder continuar fazendo parte do movimento cíclico da nova geração? Não é só uma nova geração de espíritos, é uma nova geração de nível de espíritos.
de características espirituais. Então a gente pode ler esse texto com essa intenção. O que eu posso colher dali? Se eu fosse fazer uma lista, né? Adoro fazer lista, a gente gosta de fazer lista, checklist. Se eu for fazer um checklist para eu poder ser uma candidata, para eu poder aplicar para essa nova geração, daqui a pouco eu já não estou aqui, e eu quero aplicar para fazer parte da nova geração e voltar aqui para a Terra, já que agora que ela vai ficar mais, né, interessante e tudo mais. O que eu preciso prestar atenção? Onde é que está o ponto que vai servir de requisito para que a gente possa realmente estar adaptada para esse movimento novo? E a gente olhando essas listinhas, precisa ser assim, precisa ter assado, a gente olhando essas listinhas, a gente pode fazer o inverso dela, porque o inverso dela vai ser o nosso risco. Porque se pede que você esteja afinado com uma tal coisa, significa que, se você estiver não afinado com isso ou afinado com a antítese disso, você está na outra lista. Né? Aquela lista do, como é que a gente chama, do planeta chupão, uma história assim, né? Tem umas coisas que o espírito está vendo, o espírito é criativo também. Então, se eu não estiver nessa listinha aqui, e eu estiver contrária a ela, significa que eu sou um bom candidato para outra. Então, serve também de alerta para que a gente observe o contrário daquilo que está ali. E sabe o que vai acontecer? Eu acho, porque aconteceu comigo quando eu fui ler, a gente fica um pouco chocada. Porque a gente vai ver que o inverso daquilo que se deve fazer para poder aplicar é o que predomina na Terra hoje. E aí dá um arrepio assim, que você fala, oh meu Deus, se eu ligar no piloto automático hoje e eu fizer o que todo mundo faz, não vai rolar. Não vai rolar. Então, se eu quiser estar em condições de aplicar para a nova geração, eu vou ter que estar muito vigilante, muito atenta. Vai ter que ter uma boa dose de sacrifício da minha parte. Porque se eu simplesmente relaxar e me sentir confortável fazendo o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas comuns estão fazendo, não que eu esteja afinada com quem está roubando, matando, violentando, não. Com o povo comum, a massa, nós, a massa da terra. Se a gente estiver ok com a massa da terra, a gente vai ter um grande risco de ficar para a geração anterior, que vai ser convidada a ir para um outro lugar. Não tem problema também. A gente não sabe que lugar é esse, mas a gente vai ser benfeitor lá. Que a gente vai, né? A gente vai estimular o progresso, porque a gente já sabe que é um lugar que não está tão evoluído quanto a Terra em termos de tecnologia. Então vai ser legal, porque a gente vai ser assim, otchan, a gente vai saber de coisas que o povo não sabe. Vai ver que é legal também. Mas a gente não gosta de arriscar. O ser humano não quer arriscar. Vamos ficar onde está, se o negócio aqui vai melhorar, então deixa eu ficar por aqui, que eu acho que é melhor para mim. Então vamos ler alguns trechinhos da Gênese e vamos tentar elencar na nossa mente e guardar como se fosse um roteiro, para que a gente passe daqui para frente e viver com mais atenção nesses pontos, que são os pontos que vão ser decisivos para a gente ir para cá ou para lá. Não quero deixar aqui uma coisa tão preto e branco, porque parece, do jeito que eu estou falando, que assim, vai para cá, vai para lá. E não é, né, gente? A gente sabe que tem um monte de coisa, tem misericórdia, tem chances e chances de chances, e não é assim tanto polarizado, né? Mas pra gente que não entende tantas nuances, a nossa cabeça ainda não tem uma amplitude para entender até onde vai, é melhor não se arriscar e a gente garantir o mais que a gente pode para não ter risco, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, no nosso mundo, eu até vou pôr na forma de perguntas para ver se vocês concordam comigo. Nós podemos dizer que existe perturbações e luta de ideias? A gente vê que isso é bem predominante. A gente tem sim. Na nossa sociedade é bastante comum a gente encontrar perturbações de todas as ordens. Perturbações pessoais,
E dentro das perturbações pessoais, perturbações físicas, doenças, perturbações mentais, psicológicas, emocionais, distúrbios, perturbações relacionais, perturbações sociais. A gente pode pensar em perturbações no campo das profissões, da ética, no campo coletivo de qualquer área, das artes. Quanta música boa que a gente escutou aqui. Quanto por cento da música boa que foi tocada aqui, se a gente for pesquisar no Google quais são as mais ouvidas e buscadas? Perturbações. As perturbações estão realmente predominando, né? E luta de ideias. Ah, não. Isso não está tendo, né? Luta de ideias. Um querendo fuzilar o outro que não tem a mesma ideia que ele imagina que isso está acontecendo. Agora já dá, não precisa nem o benfeitor espiritual vir contar pra gente. A gente consegue responder. Se eu cultivo, vivo, sinto perturbações e estou no meio de luta de ideias, combina que eu faça parte da nova geração? Nem sei que geração é essa aí que está chegando, mas não é muito difícil de dizer que provavelmente não vai ser com gente que cultiva perturbação e luta de ideias. Então percebe como que a gente precisa de muita atenção? Porque quem que não vai se sentir arrastado por isso? Daqui a pouco nós estamos lá brigando no Facebook, né? E xingando e afetados. E daqui a pouco a gente está doente. E daqui a pouco a gente está com depressão. Nossa, é muito fácil da gente cair e se sentir no meio disso aí, estar arrastado. Então é muito urgente, necessário. É bom pra gente fazer essa leitura, trazer consciência. Porque se a gente não trouxer consciência porque a gente quer, de novo, no piloto automático hoje nós não estamos protegidos. O piloto automático hoje é muito risco. O risco é da gente ser arrastado na onda da porta larga, que é a porta da perdição. Então vamos ver o que os espíritos trouxeram lá na Gênese. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Olha que bonito, que profundo e ao mesmo tempo quanto que dá de esperança. Porque ele mostra que é passageiro. Que essa perturbação, essa luta de ideias, elas precisam acontecer como se a gente estivesse fazendo uma reforma. Quando a gente faz uma reforma, a gente perturba. A gente gera sujeira, poeira, lixo. Às vezes quebra coisa que a gente não queria que tivesse quebrado, mas na hora da reforma foi inevitável. Então é um período de perturbação. Mas vai passar, tudo passa. E a hora que essa perturbação passar, o lugar, o ambiente, as pessoas vão estar melhor. Ai, que bom, então relaxa. Por que a Cris está aqui falando, né, pondo medo na gente? Porque nessa reforma existe muito risco. Esse é o problema. Porque a reforma vai mudar do antes para o depois. E o mudar do antes para o depois pode inclusive me afetar. Talvez eu seja uma peça que antes estava e depois não. Justamente porque durante a reforma eu não agi, me comportei, pensei como eu já tinha condição de fazer, porque já conhecia as leis divinas, os ensinamentos do Cristo,
os ensinamentos do Espiritismo. Ao mesmo tempo que está sendo feita uma reforma, nós também estamos sendo reformados. A reforma não é só no nosso planeta. A reforma não é só em termos de regras e leis sociais. Não é só na forma de pensar. Nós estamos sendo reformados. Eu preciso dar condição de reforma. Eu preciso mostrar para a vida que dá para investir em mim. Pode vir reformar que eu vou ficar bem legal. Agora, se eu resisto à reforma, e a vida tenta me reformar, e a vida tenta me reformar, e a vida percebe que eu não sou reformável porque não quero, eu fico antes. Eu fico para outro lugar. A Cris não está combinando com esses móveis modernos aqui, mas ela fica bem legal naquela old fashion país, naquele outro planeta old fashion, né? Manda ela para lá. Então, eu estou sendo reformado. Eu preciso me desconstruir, me reconstruir, me ressignificar. Se eu vou reformar a minha casa hoje está lá quietinha, não está acontecendo nada nela, relaxa. Mas se eu sei que dentro da minha casa tem pedreiro, tem gesseiro, tem pintor, e eu sei que o meu móvel está ali, que a minha mesa não foi tirada do lugar, eu não vou dormir não, eu vou ficar ali vigiando aquele monte de gente andando dentro da minha casa. E vou ficar pegando no pé, pode sair daí. O que é essa escada em cima da minha mesa? Eu vou tomar conta daquilo. Porque existe risco no momento de uma transição. Existe risco no momento em que algo está sendo mudado. É onde a gente precisa de muita atenção. Então, os cataclismos que antes modificaram o nosso planeta eram da ordem material. Hoje eles são da ordem espiritual. O planeta não precisa de uma grande reforma. Ele vai bem, obrigado, ele iria melhor sem a gente nele. Quem precisa de uma reforma é o ser humano. Então, o cataclismo, a gente fica esperando, porque esse texto ele está lá no final dos tempos, na Gênesis. É no capítulo que vai falar do final dos tempos. E a gente ficava esperando. Eu lembro quando eu era criança, que eu ficava imaginando, então, o mundo primeiro, eu era católica, o mundo acabou em água. E disse que agora vai acabar em fogo. Eu ficava imaginando fogo, né, imaginação. Eu falei, meu Deus, vai ser muito sofrido. Não tem cataclismo. Quer dizer, sempre vai ter, como sempre teve. Mas a transformação dessa nova geração não vai ser material, não vai ser geológica, vai ser espiritual. É o espírito que vai ser modificado. E a gente está na postura de quem está sendo analisado, de quem está concorrendo para aplicar para o mundo novo? Parece que não. Parece que a gente está muito de boa, como se tivesse tudo garantido. Que estranho. A Joana de Ângeles fala da consciência de sono, que é o que predomina. É como se tivesse assim, as coisas vão por si. Tá tudo certo, eu tô com tudo garantido. Quem é que se comporta assim e que tudo bem se comportar assim? Quem é que acredita que tá tudo, que eu vou abrir a geladeira, vai ter sempre comida ali, porque eu abro a geladeira, a comida tá lá. Quando acaba o shampoo, eu abro embaixo da pia e tem um novo shampoo ali, porque sempre que eu abro tem. Quem é que acredita nessa vida desse jeito? É a criança. A criança não se preocupa como é que aquela comida chegou dentro da geladeira. Não sei como chegou, mas tá lá. E vai sempre estar lá, porque sempre que eu vi tava. Às vezes diminui, às vezes aumenta, às vezes tem uma coisa mais gostosa, mas alguma coisa vai ter. Né? Eu lembro uma vez quando meu filho, eu esqueci de comprar o tal de shampoo, por isso que eu cito o shampoo, e ele falou assim, eu abri embaixo da pia do meu banheiro, não tinha um shampoo. Eu falei, nossa, ele não brotou dessa vez. Você pôs bastante água nele, por que ele não brotou? Quer dizer, caiu a ficha de que esse shampoo vinha de algum lugar. E aparecia, quando ele terminava dentro do chuveiro, ele pegava outro ali. Então a gente é criança. O planeta vai estar aí, as coisas vão estar aí, vai estar tudo certo. E daqui a pouco eu morro, mas eu reencarno e a gente continua. Cadê essa consciência de quem precisa providenciar o seu futuro? É a consciência do adulto, não é a consciência de sono.
É a consciência desperta. Joana de Ângeles fala da consciência desperta. Então é esse o objetivo, é da gente olhar esse texto e despertar para estarmos elaborando, trabalhando por nós próprios, para que a gente aplique e tenha grande chance de fazer parte dessa nova geração. O que mais que a gente pode olhar esse texto? Se eu falar agora de novo na forma de pergunta, vocês acham que no atual momento existe algum tipo de abalo, de perturbação no plano espiritual, no mundo espiritual? Ou a gente está vivendo uma fase que se André Luiz visitasse nosso mundo, ele diria: ó, não encontro mais aquelas nuvens pesadas. Agora eu vejo com um ar cristalino. Acho que não, né? E será que a gente está vendo efervescência de paixões? Ou a nossa humanidade gosta de meditar nos finais de semana, né? E a gente não consegue conter os filhos de tanto que eles ficam pedindo: mãe, me deixa aí meditar. E os jovens que querem ir para retiros espirituais no sábado à noite. A gente teve há pouco tempo nos Estados Unidos e passeando por Nova York, fazia muito tempo que a gente não estava lá. Eu falei que vai ficar muito tempo se eu ir para lá de novo. E a maconha foi liberada para uso recreativo. É um ótimo laboratório para a gente sentir o que é. Então eu assim nunca tinha percebido isso, né? Porque pela minha idade também não fui dessa época. Então eu falei que eu não posso nem falar agora que eu não cheirei, que eu não fumei mais maconha, porque eu fumei o tempo todo, passivamente. Não tinha como você andar um bloco, de um bloco para o outro, sem aquele cheiro horrível. Eu tô andando, não quero sentir esse cheiro. Ah, mas é liberdade, cada um, meu corpo, minhas regras, ok. Mas esse corpo é meu, esse pulmão é meu, esse nariz é meu. E por que eu preciso ficar cheirando a tal da maconha, se eu não quero? Mas eu estou olhando para o meu umbigo. Eu não estou enxergando um coletivo. Porque quer fumar maconha, sobe no alto do morro, fume até você quiser. Então, quando a gente fala efervescência das paixões, imagina, a gente anda na rua assim. Sorriso, gentil. Não. Então, de novo, essa é uma outra característica. Essa é uma outra listinha da nossa checklist para a gente analisar e para a gente prestar atenção. Estou fazendo juízo se deve fumar, não deve fumar, nem estou entrando nisso. Eu estou dizendo que está aberto totalmente. Todas as possibilidades hoje. E hoje vai depender do nosso livre-arbítrio. Quando eu era criança, isso eu não sei onde eu ia ter que ir para achar esse tal desse negócio. Porque eu tinha essa proteção porque era tudo muito fechado. Então não tinha como eu cair sem querer nisso. Quase não tinha como. Hoje é difícil você evitar. Então está tudo muito liberado. O lado bom é a tal da liberdade. O lado ruim é que vem junto a responsabilidade. Como a gente não teve certas liberdades, ficou protegido, não teve chance de fazer. Eu não sei o que eu teria feito com os meus 15, 14, 16, 17 anos, não sei. Não tive esse teste, não fui testada, ninguém esfregou na minha cara: Tó, pega isso aqui que é uma coisa super legal. E imagina se tivesse feito, não sei. Mas hoje tem, tá aí, aberto, para quem quiser. E como que a gente não fica vigiando? Como que não arrepia os cabelos? Será que a gente tem uma estrutura moral para falar: fique tranquila? Imagina. E não é, e a gente está falando, às vezes você até com um filho. Ah não, mas o meu filho... A gente não sabe que espírito é esse, não cobre isso. Você não sabe nem se você teria condição de falar não para alguma coisa que estivesse na sua frente, no momento que você não tem experiência, referência, discernimento, nem cérebro formado. O lobo frontal vai terminar com 20, 25, 30 anos, que é o que vai me dar juízo para avaliar, ponderar, risco, avaliar risco. Então, como que a gente não está de orelha em pé nesse momento que tudo está tão fácil e disseminado? O que eles falam para a gente?
Ficai, portanto, certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas ou más, se exacerbam, como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam, às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno, e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso. Ai, que bom, que alívio. Mas hoje é o furacão. Depois vai passar o furacão. E vai voltar a florescer, e vai voltar a calmaria, a tempestade vai passar e tudo vai ser calmo. Hoje nós estamos no furacão. A gente está se portando, se vigiando, se alertando como quem está no furacão, ou a gente está confortável como se não tivesse acontecendo um furacão? Acho que a mensagem de hoje é uma mensagem de alerta. Não é o dia que vocês vão sair daqui confortáveis. Sinto muito, talvez vocês não me chamem ano que vem. Mas é preciso. É o papel de mãe, sabe? Quando a mãe fala aquela coisa que a gente detesta, mas que ela foi na mosca. A gente não gosta. A gente não dá o braço a torcer e dá uma reclamada, mas depois que a gente para pensar, a gente sabe que ela estava certa. É essa mãe que os espíritos nos são nesse texto, na Gênesis. E é uma mãe bondosa, amorosa, porque ele bate e assopra, né? Ele dá uma chacoalhada, mas ao mesmo tempo ele fala, mas vai ficar tudo bem. O mundo vai ser melhor. Mas vocês estão no furacão. Presta atenção. Mas o furacão passa. Só que tem esse alerta. Até porque a gente chegaria lá e falaria, gente, espíritos, benfeitores, podia ter avisado, né? Que eu estava lá naquele meio do olho do furacão, não vi. Porque estava todo mundo no furacão junto, a gente estava rodando junto, não tinha uma referência do que estava rodando. Por favor, você podia ter avisado, deve dar muito errado, mas a gente foi avisado. A gente foi avisado, nós estamos sendo avisados. Só que precisa de consciência desperta para enxergar. Porque todo mundo está nesse furacão, a gente não tem referência do movimento louco que nós estamos. Porque tudo roda junto. E o convite é para você perceber. Não é também se alienar, porque também não adianta. É pertencer com consciência. Só isso, coisa fácil, né? Da gente fazer. O que mais? Vocês têm ouvido, os espíritos estão escrevendo mensagens psicografadas dizendo do quanto está sendo esse movimento de emigrações e de imigrações? Sim, o próprio Divaldo há pouco tempo fez a trilogia, Padre Manuel Filomeno de Miranda escreveu contando desses movimentos grandes de massa, de êxodo de espíritos que estão sendo recolocados, que estão sendo enviados e outros que estão sendo trazidos. Né? Então, faz parte. E é o que eu comecei falando. E aí, como que nós vamos ficar nisso? A qual sala de aula a gente vai pertencer? A gente vai passar de ano para poder estar na próxima aula? Vamos ficar mais um tempo nessa? Então, o que eles dizem? Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a terra. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Que eu brinquei que a gente vai ser o benfeitor lá, né? O inteligente, o cientista, porque a gente já vai ter condição de ajudar, porque nós vamos estar num lugar que
anterior ao que a gente já é capaz de entender e de corresponder. Então, isso que foi escrito lá, na época de Kardec, está sendo recontado aqui, pelos espíritos que vêm nos trazer notícias do quanto esses movimentos estão já acontecendo. A gente já viveu isso na Terra na época em que ela passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. A gente já teve esse boom que a Terra recebeu em termos de civilização, quando os exilados de vários planetas vieram para a Terra e compartilharam com a gente tecnologia, formas de pensar mais amplas e mais abertas. E agora chegou a nossa vez de fazer da nossa parte também aquilo que um dia a gente recebeu. Ou a gente colabora com o mundo que está aqui, que vai ficar aqui, como? Correspondendo ao que ele agora espera. Então, que a gente vai ter um coração que é mais apto ao bem do que ao mal. Não precisa ser perfeito nem ser santo, mas precisa ter a intenção do bem, ainda que de vez em quando a gente derrape pela nossa imperfeição. Já não é o mal pelo mal, já não é o mal com consciência. Então a gente fica aqui e ajuda nosso planeta, ou a gente vai ajudar outros lugares que a gente vai poder oferecer, não aquilo que eu ofereço aqui, porque aqui eu não quis pagar o preço para poder ficar aqui, mas tudo bem, eu vou colaborar em outro lugar. Sempre vai dar certo, todo lugar é lugar de Deus, né? A gente sabe que não tem um lugar de punição. Então, vai ter sempre ganhos e perdas. É uma questão de escolha. Mas a gente sabe que o progresso é aqui. Lá vai ter progresso. Mas vai ser um progresso mais sofrido, no ambiente mais agreste. Enquanto que aqui a gente já desfrutaria de outros ambientes que a gente nem imagina como deve ser bom poder participar. E tem mais um trechinho desse aí, que é: substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então a gente pergunta, quanto que eu consigo praticar de justiça, de paz e de fraternidade? Porque essa vai ser a condição para estar aqui. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Eu achei essa pegadinha assim bem... Porque, fala a verdade, se faz uma coisa bem grandona, todo mundo enxerga. Agora, você vai tirando um, pondo outro, tirando um, pondo outro, a gente não percebe que uns estão saindo e não percebe outros que estão chegando. E quando a gente vê, mudou tudo. E a gente não percebeu, né? Então, precisa de muita atenção. Eu, às vezes, fico me perguntando, porque a gente já tem muitos espíritos que estão num grau um pouquinho a mais do que a gente, do que a massa. Eles já estão por aí. Só que se a gente não desenvolver esse olho para detectar, a gente não percebe. Por que que a gente não percebe? Porque as perturbações, as zombarias, as festas, as gritarias são muito altas. A gente presta atenção em quem aparece muito. E esses espíritos não vão aparecer. Eles são aqueles que você, para reconhecer, você vai ter que ter um olhar bem sensível. Bem sensível. Eu fico me perguntando quantos que não estão passando por nós e a gente não está sabendo enxergar. Quantas crianças estranhas? Vamos lá procurar testes para diagnosticar. Quantas não são estranhas mesmo, mas não pelos motivos que a gente julga, que são estranhas de nós, do que a gente queria que fosse parecido com a gente. Será que a gente está percebendo essa mudança de quem está saindo, de quem está chegando? A gente está conseguindo reconhecer essas pérolas? O que mais? Eles falam também da mistura das duas gerações, que é um pouco disso que eu estou dizendo. E a gente precisa estar prestando atenção para saber reconhecer. Porque quando está misturado é muito difícil.
A gente ainda se impressiona muito com a aparência. A gente julga muito pela aparência. Se a pessoa não está se não se vestir de determinada forma, se não se posiciona de determinada maneira, se não tem certos hábitos e comportamentos, a gente não fala que aquela pessoa tem o valor. A gente ainda enxerga o ser humano pela casca. E é esse o risco, porque tem muita casca linda e podre. E pior, fazendo sucesso com criança e adolescente. Assim, aberrações. E você entra nos YouTubes da vida e você vê os YouTubers com milhões de seguidores, ensinando lixo numa casca super legal, super divertida. Enquanto a gente vê o inverso. Seres que estão aí riquíssimos internamente, mas que o holofote não vai destacar, porque não é o que ganha curtida, não é o que dá mais visibilidade, né, no Google. Então nós estamos num momento muito difícil, muito difícil. A gente precisa pegar uma lupa para poder diferenciar uma coisa da outra, para poder escolher o que é bom pra gente, porque tem embalagens maravilhosas, maravilhosas, e dentro não corresponde. E aqueles que são conteúdos interessantes, difícil da gente achar, porque não é visto, tá na sombra por aí. Precisa de lupa para poder enxergar. E o que a gente vai atrás? Do que tem muita visibilidade. E o que tem muita visibilidade? O que a Terra fala que hoje está legal. O que a Terra fala que hoje está legal? A perturbação. Estamos fritos. Percebe o quanto a gente precisa de prestar atenção com relação às crianças? A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Sabe quando a gente fica, infelizmente, nos TikTok da vida? E de vez em quando aparece uma criancinha falando coisas que você fala, não é possível? Por exemplo, chorando muito porque viu uma formiguinha morrer. Vocês já viram isso? E ela não se conforma. Ou falando que não pode comer aquela carne porque é de um frango. E o frango é mamãe, é papai, é filhinho. Sabe quando a gente vê? São essas pérolas que você vê que veio assim. Ele já vem com um ponto de vista crítico a respeito do que a gente faz. Não estou defendendo que a gente não pode comer carne, nada disso. Eu estou chamando a atenção para que tenha alguma coisa de diferente ali. Tem um ponto de vista diferente. O que isso vai gerar? Não sei. Não estou dizendo que nós vamos virar todo mundo vegetariano, seja lá o que for. Não é nisso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo essa mente pensa diferente. Essa mente vê diferente. Vamos olhar para ela? Vamos cuidar dela? Vamos prestar atenção nela? E tem por aí essas pérolas. Quem tem criança pequenininha, eu sei que se eu deixar, vão contar histórias maravilhosas aqui. Tem muita criançada aí que você fala, não é possível isso, gente. Que coisa mais linda. Né? E comunicativas. E você fala, mas tão pequenininha, tem uma inteligência. Então dá pra gente já começar a pescar quem é quem aí. E a gente poder valorizar. O que a gente costuma fazer? Idolatrar. Ai, daí perde tudo. Porque daí a criança vira estrela, a mãe começa a pôr no YouTuber, e aí a mãe começa a estimular, e aí a gente perde a educação. A educação acaba não sendo feita, porque a criança virou um produto.
de atrair pessoas, de fazer a gente dar risada. Ai, porque daí minha criança, teve uma época que todo mundo queria saber se o filho era índigo, era cristal, era seja lá o que for, né? Parece que estava esperando assim, porque se for, daí na minha casa tem um espírito. Pronto, é assim. Aí eu já inverti. Aí eu olho pro meu filho como se ele fosse... Só que ele depende da minha educação. E daqui a pouco eu tô fazendo consulta com meu filho. Como a gente mistura as coisas. Como a gente mistura? Vira Deus, vira rei. Ai, porque ele é. E fica contando para todo mundo. Como a gente se perturba. E a gente não tem consciência desperta para estar nesse momento. Tem mais um trechinho? Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Não é? Não adianta idolatrar. Mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assumir todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim. O apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Eu acho que esse talvez seja o slide principal para a nossa lista, de prestar atenção. Porque eu vejo hoje pessoas batendo no peito e dizendo, sou progressista. E aí, os desavisados, então pronto, estou com a pessoa certa. Porque está escrito ali, ó, progressista é o que está chegando. Então pronto, vamos atrás do progressista. Ah, tá. O progressista combate Deus. Fala que isso daí é bobagem, já passou. O progressista se nega a reconhecer qualquer poder superior ao humano. O progressista cultiva egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. É apegado à sensualidade. Difunde essas aberrações que estão acontecendo morais. Que raio de progressista é esse? Isso aí é um atrasadista. Então, cuidado com os labels que a gente se põe. Vai confirmar. Não adianta eu fazer uma caixa linda, escrever biscoito e a hora que se abrir, tem seja lá o que for dentro que não seja biscoito. Não é porque eu escrevi na minha testa que eu sou isso, que na verdade as minhas características correspondem. Não adianta pôr label de nada na testa. Adianta eu saber quem está aí dentro. E nós vamos encontrar os fakes de tudo quanto é lado. Por isso que não adianta pegar o rótulo. A gente vai verificar o valor que está sendo difundido, pregado e lutado. Qual é o fundamento? Qual é a vida prática dessa pessoa? Para eu saber se é uma pessoa que eu devo seguir no Instagram, ouvir no YouTube, votar nas eleições, chamar para minha casa o tempo todo. Não adianta vir com um currículo. Eu quero ver a prática dessa pessoa. A vida, o fruto, a essência, o valor. Então, já fazendo aí indo para o finalmente, eu mesma trouxe aí alguns tópicos para nossa lista das reflexões que a gente vai pôr na geladeira, né? E já trouxe também, puxando a sardinha, porque eu gosto muito da educação, da evangelização, que serve também para a gente ter esse olhar enquanto educadores, enquanto evangelizadores. Mas serve para todos nós, porque todos estamos em processo de educação, de autoeducação. Todos nós temos uma criança, um jovem por perto, no vizinho, no primo, no sobrinho. E que a gente lembre, porque esse é o caminho verdadeiro para você fazer a pessoa se tornar adulta, consciente, com consciência desperta. É você conseguir fazer com que essa criança se desenvolva assim. Primeiro, com capacidade de conhecer. Eu não quero doutrinar o meu filho para que ele saia repetindo o livro dos Espíritos que nem um papagaio. Eu quero que ele conheça, que ele entenda, que ele internalize. Eu quero que ele saiba pensar enquanto espiritismo ou qualquer coisa que eu acho que seja bom para o meu filho, porque ele é meu filho, a responsabilidade é minha. Então quem vai direcionar sou eu.
essa história também de que deixa para que alguém o direcione quando ele crescer, é lavar as mãos. Porque a gente não faz isso com a comida que ele come, com a vacina que ele toma a vacina. Ele come a comida que eu sei que é boa para ele. Mas na hora de escolher um pensamento, uma forma de pensar, na hora de escolher uma religião, deixa ele crescer para ele decidir. Ué, por que não deixa ele crescer para saber o que ele quer comer? Se ele vai querer comer brócolis ou espinafre? Deixa ele crescer para ver se ele vai querer ir para a escola. Deixa ele crescer para saber se vai querer tomar vacina. Não. Aí a gente leva o lado material, o lado intelectual. Por que a gente abandona o lado espiritual? Que é o primeiro? Na verdade, se a gente fosse assim, a gente priorizar isso. Você pode até não ir para a escola e não comer direito, mas na evangelização você não falta. Né? Se a gente entendesse mesmo o que a gente está falando e o que a gente acredita, seria essa a linha. Não estou dizendo para fazer isso também, tá, gente? É só para a gente entender o quanto é absurdo a gente falar um negócio desse se a gente de fato entende o que é o valor do espírito. Mas e se ele crescer quando adulto e quiser mudar de religião? Mude! Como ele pode parar de comer brócolis, como ele pode parar de tomar vacina, quando ele for adulto, ele responde por ele. Mas enquanto eu responder por ele, a escolha é minha. A escolha é minha. Eu preciso introduzir a espiritualidade. Eu vou escolher aquela que para mim faz sentido. Mas e se meu filho às vezes falar para mim, mas eu quero ir na igreja? Posso até falar para ele, eu vou com você. Eu vou no espiritismo para mim, mas eu te acompanho na igreja. Porque de repente ele vai se identificar com a igreja, ok. Mas ele precisa entender que espiritualidade é uma face da vida. E não só uma. A principal face da vida. Ela precisa estar incluída na sua rotina. Então, conhecer não é doutrinar, programar, impor, mas é provocar, despertar, pôr para pensar, discutir a respeito, debater, trazer temas da atualidade para ser pensado pelo olhar do Espiritismo, dos ensinos de Jesus. É criticar, então evitar esse comportamento de manada, influência de modismos. Critica, porque todo mundo está fazendo, mas você acha que é bom. E se você não fizer, o que você acha que vai acontecer? Mas e se você não tivesse essa influência do coletivo, você fosse sem escolher por você, o que você escolheria? Faz criticar, para que a gente perceba se aquilo que eu estou escolhendo é meu, ou se eu estou seguindo aí uma normose instalada. Algo que porque todo mundo faz, disse que está certo fazer. Critica, tenha coragem de ser o diferente e dê força para o seu filho, para o seu aluno, para ele ser assim também. Valoriza quando ele apresenta um pensamento que vai contra, inclusive, o que você acabou de falar. Não leva para o lado pessoal e fica indignado e dá uma bronca nele porque se sentiu ofendida, porque na verdade ele, como que ele não... Não, fala, nossa, que legal que você simplesmente não aceitou o que eu acabei de falar e que com a sua própria mente você foi capaz de elaborar um argumento para me contradizer. Vamos conversar mais. Estimula ele a pensar, a criticar, a analisar e não simplesmente aceitar. Vocês acham que a massa hoje critica? Não. Não. Então a gente corre um risco enorme de ser arrastado por essa onda aí. Escolher com consciência, com responsabilidade diante do livre-arbítrio, mostra que uma escolha não é qualquer coisa. A partir do momento que você dá um passo para cá ou para cá, eu não tirei o calcanhar do chão. Quase que não foi nada de diferença. Mas se eu começar a andar nessa direção ou nessa direção, daqui 2 anos eu vou estar onde? Muito diferente de um lugar para o outro. É isso. É isso. A vida acontece nos detalhes. Mas a gente não vive acreditando nisso. A gente acha que a vida acontece nos grandes acontecimentos. Não. A vida não acontece no dia que eu defini que faculdade eu fui fazer, com quem eu iria me casar, com esses grandes acontecimentos. A minha vida foi feita em cada segundo do meu dia, cada passinho que eu dei. Então, mostra a importância da escolha. Mostra que cada escolha é importante. Valoriza os detalhes. Amar-se, colaborar, olhar para si e olhar para o outro. Amar-se, investir em você, na sua transformação, no seu aprimoramento, mas lembrar do outro, incluir o outro, a visão do coletivo.
levantar em questão que aquilo que eu estou escolhendo para mim, qual o impacto que vai ter no grupo, como que isso reverbera na sociedade. Lembrar de si e do outro, como Jesus falou. E tem uma historinha curtinha de um monge, dessas de monge, de discípulo, e o mestre com o discípulo, e o discípulo pergunta para o mestre: mestre, como que eu faço para amar o outro? E o mestre olha para ele e fala: que outro? Não tem outro. Porque o outro é o diferente, é o que não sou eu. E tanto faz quem é esse outro, porque sabe quem é esse outro? Um eu. É um eu. Eu, é isso. Então, quando tem uma passagem do Jung, que ele está, Carl Gustav Jung, psiquiatra, que instituiu, que escreveu, que constituiu a psicologia analítica, e ele era criança, você vê que já é um espírito diferente. Ele está sentado numa pedra, e ele descreve uma experiência que ele teve no insight, e ele já não sabia mais se ele era o menino sobre a pedra, ou se ele era a pedra que estava, se ele era o menino sobre a pedra, ou a pedra sob o menino. Porque ele falou: por que eu sou, quando eu falo eu, mas será que a pedra não está falando a mesma coisa? Eu? Então quem sou eu, quem é ele e quem é isso? Quando a gente chegar nesse negócio biruta que dá nó na cabeça, mas nós vamos ter que chegar, porque vai ter que ter uma amplitude, a gente não vai conseguir entender onde que está eu, onde que está o outro. Para quem leu aquele livro, que eu também cito muito, porque para mim ele foi muito impactante, eu volto nele sempre. Dr. Eben Alexander III, Uma Prova do Céu, se eu não me engano é isso. E ele era um neurocirurgião, operava cérebro, chefe do departamento do hospital, dos maiores dos Estados Unidos, e ele teve uma experiência de quase morte. Ele teve exatamente aquilo que ele operava, meningite no cérebro. E aí ele ficou nesse lugar e ele descreve a experiência. Ele era ateu, cético e debochado, porque ele fala: eu tenho uma lista no meu desk, ali na minha gaveta, que quando a pessoa que eu operava voltava para mim e falava que tinha uma experiência de pós-morte, de quase morte, eu tinha uma lista para explicar para ela cientificamente o que ela tinha vivido. Ele falou: mas Deus foi tão caprichoso que ele fez eu ter uma experiência que não se encaixava em nenhuma explicação. Então eu tive que admitir. Óbvio, foi dispensado, os amigos viraram as costas e ele assumiu o que ele acreditava. Mas por que eu estou dizendo? Porque o ponto principal, o auge da experiência dele, ele descrevia isso. Eu não era mais eu. Eu perdi a noção do que é eu. Não tinha eu. Não que eu tinha me difundido, me diluído, eu continuava eu, mas não tinha importância o eu. Eu estava no todo. Não tinha uma personalidade específica. Não é que eu perdi a individualidade, mas eu perdi essa importância da minha individualidade. É o ego. A gente não consegue. Não é para conseguir, não é do nosso grau de evolução. Tudo bem, mas a gente vai chegar lá. Mas dá pra gente imaginar o que nos espera. E dá pra gente acelerar o caminho para ir para esse lugar. Então, pra gente finalizar, desculpa você um pouquinho o horário, grava essa figura. Porque esse caminho do meio é o caminho que a gente deve mais buscar no mundo de hoje. A gente reage, ser humano reage. Ser humano reage com base em emoção. Normalmente a gente faz esses dois caminhos polarizados. Qualquer que seja o acontecimento, ou a gente reage por medo e a gente entra em posturas e comportamentos de negar, de se esquivar, de culpar o outro, de fugir, de se livrar. Outras vezes o nosso temperamento, a nossa personalidade acaba adotando mais esse caminho. Que é diante de algo que me perturba, eu tendo a bater, violentar, xingar, espernear, destruir, brigar, vencer, me impor. Os dois não vão ser produtivos. Os dois são manifestações de paixões que a gente ainda carrega, de vícios morais.
Então, pode observar que na situação hoje é muito comum a gente ver uma coisa e ora a gente foge, ora a gente xinga. Ora a gente morre de medo e ora a gente solta os cachorros. Mas a proposta para esse novo mundo é uma proposta que está ali no meio. Que é por mais que esse outro me seja esquisito, monstrengo, horroroso, que eu tenha ódio dele, a minha postura não deve ser nem de fugir e nem de atacar. A minha postura deve ser de aceitar, de entender. Ele está no lugar dele, no grau de evolução dele. O problema é de Deus, não é meu, porque o filho é dele. E o que eu posso fazer? Que tipo de negociação, que tipo de diálogo, que tipo de postura que eu nem me agrido fugindo e nem agrido o outro impondo. Então, esse é um caminho que pode nos nortear diante dessas situações perturbadoras em todas as áreas que a gente está vendo. A gente vai tender a se omitir, eu não vou entrar nisso porque vai sobrar para mim, ou a gente vai tender a sair violentando e esfregando na cara de todo mundo aquilo que a gente quer. Vamos tentar mais esse caminho do meio, em que eu aceito o outro que é diferente, que para mim parece um monstro, mas eu também coloco a minha contribuição, eu procuro uma veia, um caminho em que a gente pode negociar, em que a gente pode se acertar. Fica então esse convite, e o convite principal para que vocês leiam o texto lá da Gênesis. Então, muito obrigada.